Vamos pegar o Jeff então, vamos lá? Então vamos. Vai lá. Minha outra pergunta é sobre o período que Jesus não aparece na Bíblia, o período de alguns anos aí. Gostaria de saber quantos anos são e teorias de que ele teria ido para o Egito e até algumas teorias de que ele teria voltado para o céu e depois voltado para a terra. Acredito que essa hipótese, pela sua linha de raciocínio, não seja uma hipótese provável, mas gostaria de saber um pouco sobre esse período. Ei, Jeff, querido, olha só, você acertou. A segunda parte é totalmente translocada. Só é aceita e só é divulgada pelos grupos gnósticos, alguns grupos gnósticos. Aí é só escrever no Google, eu não estou falando com você, você sabe, eu estou falando com os que estão recebendo o benefício da sua pergunta como resposta. Quem quiser saber o que é gnóstico, pode entrar no Google e escrever, ou pode entrar no meu portal, no meu canal, escrever quem são os gnósticos. Mas, pois bem, então, só em alguns grupos gnósticos é que essa ideia apareceu de que Jesus fez algumas performances até os 13 anos de idade, conforme o registro do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e aí daí em diante, voltando para Nazaré, ele teria sido arrebatado até aos céus e voltado só aos 30 anos. Isso eu não vou dizer que é palhaçada, porque eu não quero ofender ninguém que pensa assim, mas é tolice braba. Com relação à pergunta de o que ele fez entre os 13 e os 30 anos, foi o período. 13 anos é a última alusão dele no Novo Testamento, 12 anos para 13. E aí, eventualmente, se ele foi a algum lugar, ele foi depois dos 13 até os 30. E aí tem muita história a respeito disso. Histórias que eu comecei a ler antes de me converter, ouvi, os hippies adoravam as histórias de Jesus em Caxemira. Aí eu sentava lá na praça, todo mundo de rodinha, as perninhas cruzadas, assim, fumando um basiquinho, e eles contando de Jesus na Índia, as histórias todas. Eu não era convertido, só ouvindo aquilo tudo, os interesses deles. Pelo menos eu fui entendendo quais eram os interesses daquela geração no fim dos anos 60 e início dos anos 70. Aí eu vinha me converter, que se eu tivesse que usar uma outra designação para me converter, eu perdi meu ímen espiritual em 1973. Porque eu já vinha namorando Jesus, já vinha numa chibação danada, já tinha tido até uma pegação com ele aos 13 anos de idade. Aí falei, deixa eu sair correndo, porque se eu ficar aqui, eu caso cedo demais. Deixa eu ir embora, porque eu sou apaixonado por esse cara e eu não quero isso. Eu fui embora, resisti, lutei. Eu e Jacó lutamos com o anjo. Jacó lutou uma noite, eu lutei 6 anos. Pá, cacete. Até que chegou uma hora que o anjo disse, para que eu não aguento mais, Caio. E eu falei, para você, porque eu tô para me matar. Aí eu me encontrei com Jesus e perdi o meu ímen espiritual. De lá para cá eu só venho fazendo amor todo dia, dando fruto, produzindo filhos desse amor com Cristo em mim. Mas, pois bem, quando eu me converti, as perguntas que me voltaram imediatamente foram essas. De onde é que Jesus estava? Porque eu fui logo pregar para os hippies e eles foram para a igreja do meu pai
que ficou cheia deles, inclusive a nossa casa e a casa pastoral e o pavilhão da igreja. Eram mais de 120, 150, 180 hippies comendo e bebendo lá todo dia, e eu pregando para eles. E tinha que responder essa pergunta, e comecei a ler, não é? E eu me lembro que eu levei um certo choque quando eu cheguei na Europa, em 1977, em Madrid. Eu ia passando e vi numa banca de jornaleiro um jornal bem grande, dizendo assim: evidências da tumba de Jesus em Caxemirra. Ih, rapaz. Aí eu peguei o jornal na hora, eu fui ler aquele texto em... Não era... Aliás, eu não estava em Madrid, eu estava em Barcelona. Então, é aquela coisa meio catalã, mais difícil de você compreender, mas eu fui lendo, entendi a matéria toda, aí guardei, fui procurando, entrando nas livrarias, todos os livros que eu fui achando em espanhol, eu fui pegando e fui levando. Procurei também muito em Lisboa, achei alguns em português, fui comprando e fui levando, fui lendo, fui me atualizando. Porque eu respondi essa pergunta, Jeff, nas universidades e para os hippies quase o tempo todo naquele período, né? Há muitos anos atrás. Depois essa questão cessou para todo mundo, menos para mim. Eu continuei interessado nessa questão. Porque eu cria exatamente nisso? Sinceramente, Jeff, não, eu não cria. Porque Lucas, capítulo 4, nos diz que Jesus, indo à sinagoga de Nazaré, aonde ele fora criado, olha, essa é uma expressão muito forte, não é? Indo para a sinagoga de Nazaré, onde ele fora criado. E olha só, além disso, tem uma série de outras expressões que mostram a recorrência da presença dele naquele lugar toda a vida dele. Olha só, indo para Nazaré, onde fora criado. Era como dizer, indo para Manaus, onde fora criado. Eu fui criado lá. De certa forma, Niterói é a minha Cafarnaum, mas eu fui criado em Manaus. Foi onde eu cresci, onde eu virei homem, onde eu fui criado. Onde é que você foi criado? O Jeff foi criado numa cidade lá de Santa Catarina, que ele mencionou o nome aqui. Ilha do Sul, né? Ilha do Sul. Várias vezes, uma cidade onde ele foi criado, onde ele disse que para ir ao mercado, para ir à padaria, para ir a vários lugares. Hoje em dia fica meio diferente. Ele já não é tratado do mesmo modo. Nenhum comediante é tratado como comediante da sua própria terra. Com certeza. O cara é de casa, já ouvi tudo que ele tinha para falar. Pois bem, é a cidade aonde ele fora criado. Ele entrou num sábado na sinagoga, outra vez, segundo o seu costume. Costume, hábito, costume se faz no curso dos anos, da repetição, tem uma recorrência. É o lugar onde ele foi criado, é a sinagoga onde ele ia, e ele levantou-se para ler lá, num lugar onde ele ia regularmente, só não quando estava ali do lado, ou não podia, ou algum acontecimento poderoso, uma tempestade. Do contrário, era onde ele ia, foi onde ele foi criado, e é a sinagoga onde ele frequentava segundo o seu costume. E ele era uma figura que tinha costume, inclusive, de ler o livro, ler os pergaminhos do Velho Testamento. Tanto é que ele chega, ninguém lhe perguntou nada, já tem um outro hábito em questão aqui. Lhe deram o livro para que ele lesse o Velho Testamento, e ele abriu o livro no profeta Isaías e achou, procurou e achou
o lugar onde estava escrito o que ele queria ler. Então, por esse texto aqui, pelo texto de Marcos, capítulo 6, verso 1, ou o texto de Mateus 13, de 53 a 58, eu não tenho condição de te dizer que Jesus não foi criado em Nazaré, eu pessoalmente. No entanto, eu sempre gostei dessa história e imaginei como seria. Imaginei ficcionalmente como seria se Jesus tivesse saído e ido embora viajando pelos lugares. Então, depois de muitos anos, procurando um livro que tivesse informes que pudessem me ajudar a escrever um livro ficcional sobre Jesus de 13 aos 30 anos viajando pela Terra, e eu cheguei a escrever um livro que já estava com 400 páginas, que era a sequência do Nefilim, do Tábuas de Eva, era a trilogia. O Abelardo Ramês, o viajante de tempos e épocas, viajou no tempo para os dias mais antigos. Primeiro ele viajou uns cerca de 200 anos para a ocasião quando foi descoberto um manuscrito no mosteiro de Lasca, lá no Tibete, de onde é o Dalai Lama, que é a capital da fé tibetana, aquele monastério antiquíssimo. E foi achado lá, de fato foi achado, e aqui nesse livro, que é The Lost Years of Jesus, da Elizabeth Prophet, é a autora, nesse livro você tem a transcrição de boa parte do que foi achado. Estava tudo num rolo, que não se podia quase mexer de tão frágil que ele estava, mas ele contava uma história fascinante. Quem descobriu isso foi um determinado monge que guardou com um amor enorme, até que chegou um jornalista inglês que existiu do espaço-tempo, é um ser totalmente histórico, chegou lá e conheceu esse cara e teve acesso à leitura do livro, entrou em pânico, ficou chocado com esse tal de Issa, que é Jesus em tibetano. E aí o que acontece? O que acontece é fascinante na história, porque aonde esse Issa chega, todos os mesmos problemas que aconteceram em Israel acontecem de novo. Ele teve problema com os brahmanes, ele teve problema com os sadhus, ele teve problema com todas as castas separatistas, ele teve problema com os confucionistas, com os zoroastristas, ele teve problema com todo mundo. Ele curava, ele fazia milagres, ele ensinava as mesmas coisas que ele ensinou no Evangelho: perdão, misericórdia, não julguem para que não sejam julgados, tudo, não há acepção de pessoas, atendeu aos doentes, ele não queria saber das castas, curava gente de todas as castas. E aí arranjava problema com os líderes das castas, com as religiões daquelas castas que queriam matá-lo, e ele tinha que fugir de lugar em lugar. Foi uma vida de fuga. Aí ele chega e volta para Israel, e aí ninguém fica mais sabendo de Issa durante alguns anos, até que depois de uns 5 anos, mais ou menos, do desaparecimento dele, vem uma caravana que vem viajando já há 1 ano ou 2 pela Via Maris, e ela chega entre os discípulos zoroastristas lá na Pérsia e eles perguntam: vocês sabem de Issa? O que aconteceu com ele? Aí eles dizem: ele foi para Israel e ele fez as mesmas coisas que ele fez aqui
Só que lá em Israel eles pegaram ele e o mataram e o crucificaram, mas os discípulos dele o encontraram vivo ao terceiro dia, fazendo sinais extraordinários, atravessando paredes, comendo e bebendo com eles, e mostrando que ele agora estava tomado por uma glória, estava para além dos limites do espaço, do tempo, das paredes, disso, daquilo, e o adoram como Deus. E é assim que esse livro aqui termina, contando essa história. O meu livro, que já estava com 400 páginas, teve uma inspiração no texto, transcrito, texto de Lasca, mas eu criei a minha própria história ficcional, pesquisei cada um daqueles grupos, daquelas castas, criei problemas com nomes, com figuras chegando com um detalhamento enorme, e o Abelardo Ramês tentando chegar junto de Jesus, mas ele nunca consegue, ele é sempre atrapalhado por algum processo, algum problema, até que quando ele vai chegando mais próximo, ele já está apenas entre os discípulos de Zoroastro, quando vem a notícia da morte e da ressurreição de Jesus, e ele diz, bom, eu não vou mais atrás dele, porque eu já o tenho comigo e eu o adoro em espírito e em verdade. Aí começaria uma outra parte do livro com implicações extraordinárias, mas houve um raio tão forte na minha casa, lá em Itaipu, há 25 anos atrás, 20 anos atrás, que o meu no-break quebrou, arrebentou tudo, pifou tudo e o computador torrou. E com Nossa. ele, o meu livro de 400 páginas. Pergunta se eu tive paciência para escrever outra vez. Rapaz, eu tinha pesquisado tanto livro, eu estava ficando expert em hinduísmo e outras coisas do gênero. Aqui tem livro dessa que eu pesquisei. Naquele tempo já tinha internet. Quando eu comecei a escrever aquele livro, foi no ano 2000, então já tinha muito material de internet, muita pesquisa. E aí eu não continuei, Jeff. Mas a minha resposta é essa. Eu acho que se Jesus tivesse ido com a caravana, que o texto lá de Lasca diz que ele foi até que chegou no mosteiro, naquela região do Tibete, e depois de lá, sendo ameaçado, foi descendo até chegar de volta a Israel e ser morto. Eu acho que se Jesus tivesse ido, era essa história que se teria para contar, exatamente essa. Eu não creio que Jesus morresse fora de Jerusalém, porque Jesus mesmo disse que nenhum profeta morreria fora de Jerusalém. Mas eu, por outro lado, não creio que essa viagem aconteceu, mas creio que se ela tivesse acontecido, ela teria sido assim. Teria sido tão assim que ela era digna de um livro. Para quê? Para mostrar que o problema não habita os judeus, esse problema habita a cultura humana. Se ele fosse para qualquer lugar, uma tribo indígena não o suportaria depois de um tempo. Você pode escolher o lugar, ninguém suportaria Jesus logo depois de um tempo. Ninguém. Imagina, Jesus entre os evangélicos seria apedrejado, ia ter gente que ia escorraçar, descer o cacete, pedrada nele, soco, como está cheio de pitbull, de jiu-jitsu dentro da religião hoje em dia. Iam quebrar o braço, quebrar a perna, arrebentar todinho, hospitalizar Jesus. Era uma calamidade, iriam tentar matar de qualquer modo, ele é insuportável. Continua a ser insuportável. Jesus não é suportável para qualquer pessoa que não se dobre e não diga, tu és o meu Senhor e é contigo que eu vou aprender e é a ti que eu vou seguir. Se o cara quiser ficar ali no meio do caminho, vai chegar uma hora em que Jesus se torna absolutamente insuportável. E a gente só não o mata porque não tem acesso a essa possibilidade.
Então, é bonita a história de Jesus entre os 13 e os 30 anos, é linda. A meu ver, ficcionalmente interessantíssima, ilustrativíssima. Pode ter gente que queira aproveitar o meu roteiro aqui, até escrever o tal livro que eu escrevi e não publiquei. Não tenho mais paciência, estou velho demais para gastar aquele tempo todo. Tudo que eu tiver de dedo para escrever agora vai ser em outras coisas que tem a ver com a vida e a morte. Agora, se Jesus tivesse feito a viagem, teria sido assim. Ele não fez. Todavia, a viagem que ele fez dentro de Israel é a viagem idêntica àquela que teria acontecido em qualquer outro lugar fora de Israel, com uma exceção. Em Israel, em Jerusalém, eles mataram o profeta que disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir-te com uma galinha junto ao seu pintinho, debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Eis que agora a vossa casa ficará deserta, até o dia em que venhais a dizer: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Porque tu estás perdendo a oportunidade da tua visitação. Jeff, querido, um beijo para você. Saudades. E aí, brother? Fala, Acabou, Caião. Acabou, mas eu vou só dar uma entradinha aqui no portal, tá? Vou mostrar para você aqui quem são os gnósticos. Se você diz quem são os gnósticos. Isso. 45, ok? Ocorrências, portal Caio Fábio. Eu fiz 3 que você pediu. Primeira delas, portal. 45, quem são os gnósticos? Aqui tem as ocorrências, tá? Se quiser dar uma olhadinha. Eu vou subindo aí. Tem um delayzinho, mas você pode falar que eu subo na hora. Olha, Maitreya, o Novo Jesus Gnóstico, o Evangelho de Judas Iscariotes, o Evangelho da Morte, sou seu discípulo em Cristo. Aí tem o Código da Vinci, também menciona os gnósticos, porque o Código da Vinci é todo inspirado nas filosofias gnósticas e nos textos gnósticos. Se der para subir só mais um pouquinho, aqui estamos aqui. Zeitgeist, também eu falo sobre os gnósticos, e o pecado come teologias e certas teologias comem pecado, e por aí afora. E no YouTube, o que você tem? Aqui, olha lá, eu digitei YouTube, eu digitei gnósticos, beleza? Aí. Você é gnóstico e ainda não sabe disto. Lógicas sórdidas, estranhos raciocínios de seguidores de evangelhos apócrifos e gnósticos estão aí. E deve ter mais, não é, Braulio? É porque os gnósticos tinham tanto interesse na figura de Judas Iscariotes. Legal, isso aí. Isso aí, ó, isso é de agora, ó. Do novo normal aqui. Paulo, os primeiros discípulos e o combate aos gnósticos, ainda era lá embaixo, no estúdio lá de baixo. Ser integral no evangelho, equívoco do gnosticismo, cartas de Paulo, inteligência ancorada em Jesus. E por aí vai. Cracolândia virtual, gente viciada em Judas e fissurada em evangelhos apócrifos, compreendendo o que diferencia os evangelhos bíblicos e os textos apócrifos. Aqui a definição agora de gnosticismo. O que é o gnosticismo e catarismo, a ideia do Deus mau e o Deus bom, falta-lhes a chave hermenêutica, o lixo apócrifo não resiste ao conhecimento amplo e isenção não traumatizada pelo cristianismo, gnosticismo, maçonaria e missão. O gnosticismo é suficiente. Subproduto. O gnosticismo é subproduto dos cultos de mistério antigos, dos egípcios. Ninguém sabe o destino da alma de um ser humano, nem a de Judas. Haverá surpresas nos céus,
E por aí vai, não é, Braulio?